Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, aonde você vai perceber aqui, na palavra de Deus, que nunca devemos trocar a salvação pelos tesouros do Egito. Pelo contrário, devemos ignorar os tesouros do Egito para alcançar a salvação, a qual está em Cristo Jesus. É disso aqui que a Bíblia vai falar. No livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24, onde diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Observa aqui, queridos irmãos, que Moisés, a Bíblia deixou isso muito claro, né? Ele foi criado pela filha de Faraó, e você conhece muito bem a história. Ele foi colocado nas águas quando criança, né, em um cesto, e foi deixado nas águas, e a filha de Faraó, né, o encontrou e criou em toda a sabedoria, né, prudência naqueles dias. Pela lógica, se falando, Moisés de fato era para ter direito, porque diz o ditado que o pai ou a mãe é aquele que cria, não diz o ditado? Então assim era para Moisés de fato, conforme a lógica, como manda a lógica, ter direito nos tesouros do Egito. E eles queriam dar esse direito a Moisés, inclusive a filha de Faraó, que estava no lugar de mãe, por ter criado mesmo. Só que Moisés recusou tudo. Sabe por que Moisés recusou tudo? Por causa do final do versículo 26. Porque contemplava o galardão. No final do versículo 26 diz, né? Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, porque ele sabia que em Cristo o galardão seria muito maior por outro lado. O que significa que nós, seja minha, você que me ouve, não podemos abrir mão da salvação por nada, ou não deixar os tesouros ocupar em nossa vida o lugar da salvação. Tem pessoas que abrem mão da salvação por conta dos tesouros do Egito. E o que são os tesouros do Egito? Quando se fala de Egito, está se falando de escravidão. E tem muitas pessoas que estão abrindo mão da salvação pelo simples fato de estar preso muitas vezes a essa natureza humana, por estar preso o querer humano, por estar preso muitas vezes uma amizade, por estar preso um vício, por estar preso algo nessa vida que muitas pessoas se prendem e não querem abandonar, renunciar ou recusar, como Moisés recusou o Egito para viver o galardão em Cristo lá na frente. Ele contemplava o galardão. Mas para que ele contemplasse o galardão, ele teve que abrir mão dos tesouros do Egito. Não deixe os tesouros do Egito falar mais alto. Muitas vezes tem pessoas que se acabam, se matam, se desgastam. Tem pessoa que fica se desgastando. Tem pessoas que muitas das vezes enfiam os pés pelas mãos para conquistá-lo, os tesouros do Egito, para alcançá-lo, os tesouros do Egito. Em vez de lutar pela salvação, o galardão, que é muito mais precioso, deixa de lado o galardão para lutar por aquilo que não vale a pena. Deixa de lado o galardão para lutar por aquilo que não vai te acrescentar valor algum. Muitas pessoas abrem mão do galardão de Deus para conquistar os tesouros do Egito. Tomara que você que está me ouvindo não esteja assim, espero que não. Mas há muitas pessoas, acredite em você, que deixa a salvação de lado para conquistar outras coisas, para ir em busca de outras coisas, para alcançar outros objetivos, para bater metas e assim por diante.
Muitas pessoas abrem mão da própria salvação que está em Cristo, por aquilo que a pessoa está disposta a conquistar nessa vida a qualquer custo. Aí eu pergunto a você, a troco de quê? O que você que me ouve agora vai ganhar abrindo mão do galardão, que é a salvação, para conquistar as coisas desta vida, se você não vai poder levar no caixão? Se as coisas desta vida não podem te salvar, a única coisa que as coisas dessa vida podem te levar é a perdição e não a salvação. Então não vale a pena abrir mão do galardão da salvação em Cristo para crescer, enriquecê-lo, prosperar. Ah, pastor, mas eu vejo tantos pastores dizer que a prosperidade é dom de Deus. Verdade, tá certo quem fala isso. Dom de Deus significa que Deus ele concede àqueles que nele confiam. Espera em Deus, não aqueles que enfiam os pés pelas mãos deixando o galardão de lado para querer conquistar na força do seu braço, como muitos fazem, deixando Deus de lado. Aí no dia que a pessoa descer a sepultura, vai ficar o esforço, o empenho, a dedicação, porque a pessoa não consegue levar no caixão. Então não vale a pena. Tomara que você que está me ouvindo, espero, né? Porque há muitas e muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Tomara que você não seja uma dessas que está deixando de lado a salvação por outras coisas. Será que vale a pena mesmo? Será que você está certo? De acordo com a conjectura dos seus pensamentos e a palavra de Deus, quem está certo, você ou a palavra? Óbvio que é a palavra. Então não fique se matando, se desgastando a troco de nada, porque vai ficar tudo aí, trocando a salvação pelos tesouros do Egito. Moisés fez o contrário, recusou os tesouros do Egito porque estava contemplando o galardão. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito. Veja, Moisés não só recusou, abandonou o Egito, porque o Egito não estava lhe acrescentando nada. Pastor, o que é Egito? Egito é tudo aquilo que prende alguém. Egito é aquilo que domina alguém. Egito é aquilo que escraviza alguém. O Egito é aquilo que impede uma pessoa de buscar a Deus. Tudo aquilo que impede uma pessoa de estar na presença de Deus representa o Egito na vida daquele alguém, porque está escravizando. Tem tantas pessoas que dizem assim, eu não consigo buscar a Deus por causa disso, daquilo. Você está trocando a sua salvação pelo Egito. Está trocando o galardão pelo Egito. Você, em vez de abrir mão do Egito, em vez de recusar os tesouros do Egito pela salvação, está abrindo mão da salvação pelos tesouros do Egito. Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés abriu mão, abandonou o Egito, recusou o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. E no final do versículo 27 diz aqui, né? Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés contemplava a glória, a face do Todo-Poderoso, contemplava o galardão. Então Moisés entendeu que muito mais tinha Deus para lhe dar, de que abrir mão do galardão, de que abrir mão daquele que Moisés já contemplava, de que abrir mão, né, daquele que é invisível, poderoso, mas real, pelos tesouros do Egito. Moisés preferia abandonar o Egito, abrir mão dos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, se você quer contemplar Deus na sua vida, tem que recusar o Egito, como Moisés fez. Se você quer contemplar Deus na sua vida, se você quer contemplar o galardão de Deus para contigo, você tem que recusar o Egito, como Moisés recusou. Não troque a sua salvação, o galardão, pelos tesouros do Egito. Pelo contrário, recuse o Egito, abra mão dos tesouros do Egito, e por outro lado você vai contemplar a glória do Todo-Poderoso na sua vida e em todos os seus caminhos, no nome de Jesus. Repito, o Egito é tudo aquilo que prende alguém, que impede de você ir buscar a Deus, o que quer que seja. Se você que me ouve é uma pessoa que não está buscando a Deus como deveria, significa que de alguma forma o adversário está te enganando, está te levando para o Egito, ou que está impedindo de você ir buscar a Deus, representa o Egito na sua vida, e você não está se dando conta. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas que
você possa fazer uma reflexão e se perguntar se você que me ouve não é uma das pessoas que está no Egito. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.